Fala, foliões! Festival Parintins acabou, mas a história vai continuar em nossas memórias, em nossos corações, estrelas, e é por isso que nesse vídeo nós vamos contar para vocês especificamente o que deu a iniciativa da gente partir para a ilha para fazer essa nossa viagem e também essa nossa cobertura para vocês aqui da Toque de Folia. Eu sou o Senna. Eu sou o Henrique. E você está assistindo a Toque de Folia, o primeiro canal a fazer uma cobertura presencial a longo prazo, mostrando o dia a dia da ilha, mostrando os bastidores do festival. Então é muito orgulho pra gente estar aqui. Esse vídeo deveria ter saído antes, mas infelizmente eu cheguei no Rio de Janeiro depois da viagem bem mal de saúde. Peço desculpa a vocês. E não, tá? Antes que venha comentário maldoso, não foi por conta da ilha, foi por causa de mim. Eu tive uma crise de sinusite muito forte por conta da diferença de temperatura. Já que aqui no Rio estamos com de 19, 20 graus e lá estávamos na base dos 40. Fechou? Então não venha colocar a culpa na água, porque eu sei que vocês estão aí prontinho para poder falar besteira. E nesse vídeo, como o Rick já falou, nós vamos resumir para vocês, num vídeo até que grande, porque vocês gostam de vídeo grande, um pouco dessa vontade, dessa ideia de onde surgiu e como foi a nossa viagem. Não é contando a experiência da ilha, e sim contando como foi essa loucura dessa viagem e por que ela aconteceu, beleza? E antes de começar, nós estamos com a camisa da nossa parceira Fevereiros aqui. Vai no Instagram, tem cupom de desconto, tá na descrição e na tela. E também temos essas roupinhas maravilhosas que nós trouxemos da Ilha da Magia. Olha que coisa linda. Ele com a coração, gara-gara, garantido, e eu com a estrelinha do caprichoso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Essa nossa história, né, ela também espero que sirva até pra vocês, para depois que vocês escutarem essa nossa história, até sirva também de iniciativa pra você que tá aí e ainda fica pensando se vai ou não vai. A nossa história é bem doida, então já senta que lá vem história. Essa história, ela começa um pouco antes ali de 2025, quando a gente já começa a assistir trechos do Festival de Parintins pelas redes sociais que começam a aparecer. Então a gente começa a ter um certo interesse já por aí, aquele negócio que começa o foguinho, só o fósforo assim, acender, né? E aí nós fizemos uma viagem em 2025, fomos para Manaus, não lembro a data exatamente. Janeiro de 25. Janeiro de 25, fizemos uma viagem para Manaus, aonde nós visitamos uma escola Mocidade de Aparecida, que fica lá, inclusive tem vídeo para vocês aqui na Toque de Folia. Nós fomos para lá, fizemos uma entrevista com a galera dessa escola de samba e também gravamos alguns vídeos do ensaio, que houve lá um ensaio de rua, diferente do nosso daqui do Rio, tá? Diferente, só você indo lá para ver. Muito maneiro também. A gente, inclusive, teve uma entrevista com o carnavalesco da escola, que era o Saulo, tá? Até um abraço pro Saulo. E aí, o Saulo, a gente conhece ele bem, no outro dia já tá conversando com o cara, batendo os papos, e aí ele começa a contar pra gente a história, quando começa a rolar, fala sobre o Festival de Parintins, que ele também começa a falar, além do que a gente já tinha ouvido falar e pesquisado, que diversas pessoas que faziam as alegorias do Festival de Parintins vinham para o Rio de Janeiro, nos períodos de carnaval, para fazer a alegoria do carnaval. Essas alegorias que a gente vê passando pelo nosso carnaval na Sapucaí, que tem movimento. Muitas delas são feitas por pessoas lá de Parintins que vêm para cá, né? E isso ainda foi reforçado depois de uma outra entrevista que nós fizemos com o Fabrício, que na época era diretor de carnaval da Mocidade Aparecida, onde ele falou sobre esse intercâmbio e da importância dele. Vamos lembrar aqui que naquele período nós estávamos começando o nosso canal, porque o nosso canal começou no final de 24. Então nós não tínhamos ainda ido para os barracões da cidade do samba, não tínhamos conhecido muito o pessoal. Foi só no carnaval de 25 que nós começamos, depois que nós voltamos de viagem, que nós começamos a frequentar esses espaços e a conhecer exatamente as pessoas que o Saulo havia falado lá em Manaus durante as nossas conversas, que o Fabrício tinha falado lá em Manaus nas nossas conversas. Então a gente precisou ir para Manaus para conhecer mais sobre o nosso carnaval. E a gente começou a conhecer essas pessoas dentro do dia a dia das escolas, tanto da série ouro quanto do especial. Nós começamos a pensar, nossa, que legal, mas tem um aqui, tem um lá, tem um lá, tem um lá, tem tanta gente. E chegou até a gente a conhecer e a entender que cada escola tinha pelo menos um artista parintinense para poder fazer a movimentação dos carros. E isso causou um mind blowing na gente. A gente começou, cara, tem alguma coisa aí.
Então uniu essa ideia de já conhecer por flashes o festival, de saber um pouco como que era, mas é uma briga entre dois bois, mas como que funciona? O boi é de verdade, o boi é de mentira, do que o boi é feito, por quê? E começamos a fazer tudo o que todo ser humano deveria fazer quando tem uma dúvida. Pesquisar, se debruçar, entender. Então foi o Carnaval de 25, o ano de 25 inteiro, até chegar ao Festival de 25, a edição de número 58, onde nós conseguimos acompanhar de verdade as 3 noites de festival, de uma forma muito doida, porque, já falei, né? Ou não falei ainda, mas enfim, 1 hora de diferença. Então, o que começava lá às 8, aqui começa às 9. O que lá acaba às 2, 1, aqui acaba 2 ou 3. Então, pra gente foi bem pegado, mas a gente ficou firme, viu as 3 noites e nos encantamos por esse festival. E então começou aquela ideia, vamos entender mais Parintins, quem sabe um dia nós estaremos lá. E isso começa, né, depois que 2025 a gente pega ali para assistir, né, o festival. Vamos falar aqui que aqui a gente não tem problema, graças à TV a crítica, tá? Sim, é. Bem óbvio e bem explícito, deixar isso bem claro. Ah, mas eles não patrocinam vocês, não interessa. Foi graças ao trabalho da TV a crítica que nós conseguimos ter a honra de conhecer o festival. É bem importante frisar isso para vocês. É isso aí. Então a gente começa a conhecer, começa a assistir pela TV e, cara, assim, eu sei que pela TV é bom, e é bom mesmo, mas você estando lá é diferente. Estar lá é diferente do que assistir pela TV, não que pela TV é ruim, como eu tô dizendo, são visões diferentes que você acaba tendo. E a gente assistia pela TV e já se encantou já pela TV. Então a gente começa, depois que assiste o festival, a gente começa, vamos, não vamos, no ano seguinte, no caso esse ano, né, 2026, e a gente, no início desse ano de 2026... Já tivemos uma conversa com um amigo nosso, que tem que ser mencionado, que é o Rafik. Rafik, um abraço pra você, caprichoso, doido. E numa conversa nossa, indo fazer uma cobertura da Mocidade Independente de Padre Miguel, ele começa a contar sobre o festival, reforçando ainda mais o nosso bichinho de querer conhecer. Contou em detalhes que era incrível, que chora, que se arrepia, que não sei o quê. E durante esse período nós começamos a ficar ainda mais empolgados. Mas sem aquela empolgação, sabe? Ah, será que a gente vai um dia? Até que chegou o Carnaval de 26. Passou o Carnaval de 26. E numa depressão pós-Carnaval, a gente começa a querer ir para Parintins. Ver os valores de passagem exorbitantes e essa ideia vai embora. Até que, mais ou menos uns 10, 15 dias depois de ver a primeira vez, mais ou menos metade ali de março, a gente abre de novo o Google Flights, que é a ferramenta que nós utilizamos, e nós vemos uma pequena joia, que é um voo de ida, só de ida, tá? Do Rio de Janeiro para Manaus para 2 pessoas, com uma mala, 2 malas, na verdade, cada um, né? Por um valor mínimo. Por um valor mínimo. Ah, e vocês não vão falar valores? Vamos, mas não nesse vídeo, porque não é pra isso. Vai ter um vídeo só falando dos gastos. Pode ficar tranquilo. Você vai ter que ir lá ver outro vídeo. Pode ficar tranquilo, que aqui a gente não esconde nada não, tá? Mas não nesse vídeo. E a gente comprou a passagem. E aí começou a loucura. Porque a gente compra essa passagem sem passagem de volta, sem o hotel, sem pagar o barco, sem nada. Então, tipo assim, era nós com roupa e um sonho, sabe? E pelo menos uma passagem de ida, a volta. Então, a gente passa por todo esse turbilhão de emoções, de vai, não vai, e acaba comprando a passagem, isso que a gente já tinha feito, programado outras viagens com amigos, com família, e aí a gente faz 2 viagens, inclusive, que nós fomos pro Rio Grande do Sul, e nós fomos depois para Salvador, e para depois ainda ir para a ilha, né? Então, ficou por um grande período todo esse sentimento, principalmente depois que ali por volta... Nós já íamos pesquisando, mas depois que comprou a passagem, de que ia mesmo, aí a gente se debruçou mais ainda sobre tudo. Aí vem as toadas que começam a ser lançadas, e a gente começa a escutar as toadas, começa a ver o tema dos 2 bois, temas magníficos, lindos. Aí, cara, as toadas, assim, são toadas que o meu Spotify só dava toada, não dava outra coisa. Ainda dá, só dá toada ainda. Dá, né? Vamos ser bem sinceros. Então, assim, não dava outra coisa. Primeiro era só samba enredo e agora só toada. Porque, assim, se você gosta de folia, gosta de cultura, como a gente, a cultura que fala sobre coisas indígenas, coisa afro e não sei mais o que, você vai gostar. Porque
fala de tudo, fala toda essa cultura nortista que engloba muitas coisas. E é algo que particularmente nós gostamos muito. Então a gente se debruçou muito, escutei, era só toalha. E aí, poxa, foi aquele negócio, né? Vambora, e Aquele ânimo, medo de dar tudo errado, mas... pessoas próximas falando que nós éramos malucos, você vai dar tudo errado, vocês são malucos, vocês são doidos, colegas de trabalho falando mal, de trabalho eu digo pessoas que falando mal pra caramba da ilha, falando mal de um monte de coisa, isso é bom frisar, tá? Porque, enfim, é bom deixar bem claro que muitas pessoas falaram muito mal da ilha pra gente, venderam uma imagem horrível do festival, o que, não vou mentir, me deixou durante muito tempo com medo, mas é aquilo. A loucura é o melhor remédio, porque não tinha como voltar atrás. Não tinha como cancelar a passagem. Ela foi sem seguro. Sem seguro. Então, ou a gente ia mesmo com o povo, ou não. Então, o primeiro aprendizado que você do outro lado do vídeo pode ter, porque nós tivemos isso na marra, é não dê atenção pro que os outros vão falar. Porque se fosse pelos outros, nós não teríamos ido a Parintins. Com certeza. Porque listaram um monte de problemas. A água, o clima, os preços, o barco. Foi uma... Olha, eu não vou mentir porque a nossa relação aqui é muito séria. É muito íntima nesse quesito. Mas o que eu consigo listar um número de pelo menos umas 10 pessoas que só falou besteira. E que bom que a gente não seguiu por isso. Porque mesmo essas pessoas falando, nós metemos a cara, fomos, e agora começa o momento, o que foi Parintins, como foi essa viagem. Nós pegamos um carro da nossa casa para o aeroporto, saímos do Galeão aqui do Rio de Janeiro, e chegamos em Manaus às meia-noite. Mas aí tem um problema, porque como eu falei com vocês mais cedo, é 1 hora atrás do Rio. Então, um voo que ia durar, que estava no papel 4 horas, durou 3 horas. Então, a gente chegou lá meia-noite. E aí a gente teve que esperar de meia-noite até 6 da manhã, quando começa a abrir as coisas, inclusive Manaus mesmo, porque nós saímos do aeroporto 6 e pouquinho da manhã, mas muitas lojas não estavam abertas, né? Por sorte, porque assim, no barco que você pega, você tem que ter uma rede. A gente saiu do aeroporto, pegou um Uber e foi pro Porto de Manaus. Foi pro Porto de Manaus. Pra poder pegar o barco. Só que isso era em torno ali de 6h30 da manhã ainda. E aí, em todo barco, você tem que ter sua rede, né? Você põe lá sua rede, arma sua rede para você dormir. E a gente não tinha rede, era uma outra coisa que faltou. Mas a gente sabia que tinha que comprar rede, tá? Calma que a gente também não é burro, não. Pesquisamos tudo. Pesquisa sobre isso antes, agora você já sabe. Tem que chegar em Manaus, pegar um Uber ou um ônibus ou o que for, para ir pro Porto de Manaus, e lá você tem que encontrar uma rede para poder comprar, porque você não pode entrar no barco sem rede. É importante. Isso aí. E aí a gente, por sorte, começa a andar um pouco ali, começa a ver lojas fechadas e a gente pensou, pronto, lascou. Porque tinha pessoas que não, abre 8 horas, a gente... Vamos ficar aqui, porque mais 2 horas na rua esperando, e a gente já com fome, cansado, porque não dormiu direito no aeroporto. Não tem como dormir no aeroporto direito, né? E aí a gente finalmente acha uma lojinha que vendia do rede. Seu Carlos, cara. Seu Carlos, lembra o nome dele aí, né? Inclusive, isso é maneiro porque tá tudo registrado lá no Diário da Toque, que é inclusive o nosso outro canal sobre vlog. E nesse canal Diário da Toque, nós... fazemos o vlog de tudo que a gente viveu lá. Então, se você quiser saber como foi essa nossa primeira chegada lá, até para você já saber aonde comprar, nós deixamos, acho que o endereço, você vê lá no Diário da Toque, beleza? Então, a gente conseguiu comprar essa rede, uma rede também bem barata, uma rede que não é para casal. 30 conto que nós pagamos. Primeiro valor já disponibilizado, R$30 cada rede. E até porque nos barcos você não dorme em casal, não pode. Então você tem que comprar a sua rede, a sua esposa, o seu esposo na outra rede. Isso aí. Beleza? Então a gente compra essa rede e a gente vai para comprar nossa passagem. Aí vem a primeira prova. Meio que, quando nós compramos a nossa rede, a gente voltou pro Porto. É tudo muito próximo, tá, gente? É a mesma rua, praticamente. Voltamos pro Porto e fizemos a coisa mais turista possível. E você não pode fazer isso. Paramos uma pessoa, perguntamos o valor da passagem e compramos nessa pessoa. Ah, mas qual é o problema? Tinha outras 30 e nós não fomos em outra pessoa a não ser a primeira pessoa que foi. A primeira pessoa falou um valor pra gente, depois ela saiu e voltou e falou outro valor mais alto.
E nós, na nossa inocência... E também no nosso saber, né? Porque ele falou assim, ele deu um valor. Aí ele saiu, chegou pra um outro cara, falou não sei o que, voltou pra gente. Então, por conta da guerra que tá acontecendo, por causa do negócio de gasolina, mas aumentou o valor. A passagem de barco aumentou. A gente, tipo, tá realmente acontecendo uns probleminhas. E os valores eram, o valor normal de uma passagem, eu vou falar aqui porque vai ter depois um vídeo completo, mas é bom dar dar contexto pra vocês. O valor da passagem normal é R$130 por pessoa. 130 por pessoa. Para você poder pegar o barco de Manaus, descer o Rio Amazonas todinho, 18 horas de descida, até chegar em Parintins. Ele deu esse valor primeiro, depois ele saiu, ele voltou e falou que o valor tinha subido para 150 por pessoa. E deu a desculpa da guerra e da gasolina. Nós, sem saber, aceitamos. Pagamos, ok. Ele também não deixou parcelar nem nada do tipo, teve que passar no Pix. Até que achei que tava tudo bem, ele deu a passagem pra gente, ok. E aí eu fui fazer a compra no mercado próximo. E eu passei por essas outras pessoas que vendiam passagem e me deu um estalo. Eu falei, eu vou perguntar pras pessoas. Resumo, não tinha esse aumento de 20 conto. Ele inventou esse aumento de R$20 pra poder ganhar dinheiro em cima da gente. Então ele ganhou R$40 a mais. E as pessoas falaram, olha, eu acho que você caiu num golpe e a sua passagem é falsa. Esses outros vendedores que me confirmaram o valor antigo. Então eu fiquei desesperado, porque eu estava com 2 passagens que eu não sabia se eram falsas ou não. Nós entramos para dentro do porto, naquela tensão, naquela coisa, parei uma das guardas lá, não lembro o nome dela, inclusive, aí ela me acalmou, ela foi lá, verificou a passagem realmente era real, mas o valor estava inflacionado, tá? Nós compramos isso no dia 15 de junho. Então não tem nenhuma justificativa para esse valor ser alto, porque é pré-festival. Geralmente, os valores aumentam durante o período do festival. Então, é bom lembrar isso. Nesse período de 15 a 21, o valor é R$130, pelo menos é o original. Ela me confirmou, me deu um esporro, a guarda, que é para eu criar vergonha, não sair por aí confiando nos outros, e ela estava certa. Uma mãe pra mim. Até porque lá dentro do porto já vendia passagem. Então não precisa comprar com alguém que tá lá fora. Por mais que tiveram algumas outras pessoas que falaram o valor certo, 130. Sim. Mas especificamente nesta pessoinha, ele quis, né, ganhar um valor acima. E nós vimos também, gente, uma coisa muito séria. Pessoas caindo em golpe real, que a passagem não existia. Ainda que compraram pela internet, o site era falso, que não existia aquela empresa. Então, por favor, dê prioridade a comprar cara a cara, presencial em Manaus. Não compra passagem por internet antes, a não ser que você conheça essa empresa. Por favor, não caiam nesse golpe, porque muita gente estava chorando lá, que estava com sonho de ir para Parintins e perdeu dinheiro. Por favor, no vídeo de valores, nós vamos explicar e vamos dar números, vamos dar contatos e valores certinho das empresas que nós usamos durante essa viagem, para você aí não cair, tá? E você pode dizer, mas é um canal de folia, vai falar de viagem? Sim, é isso. É a nossa folia da viagem. Então, assim, tem lugar lá dentro para comprar, como eu já disse. Então você chega lá dentro do porto e compra lá. Tem só uma filinha, mas é a fila básica, chega lá e compra a tua passagem de boa. A gente esperamos assim... 3 horas, mais ou menos. Esperamos um tempinho lá dentro, porque a gente comprou e ia sair 11 horas o barco, então nós tivemos que esperar ali, por volta de sair mesmo, uns 3 horas, e esperamos, de boa, o Senna saiu, foi pra rua, fez algumas compras, que tá tudo, inclusive, lá no canal diário da Toque. Valores muito bons, inclusive. É isso aí. Supermercado Renata, patrocina nós, que eu gastei uma nota com vocês lá. A gente já começa a ver os valores baratos aí, que a gente pensou que não estaria esses valores. Aí, beleza. Esperamos e até a gente, entrou, pegou o nosso barco. Dendo, fica muito atento à chamada do barco, porque chamaram o nosso barco 3 vezes, nós não ouvimos. Tava tão encantado que a gente não ouviu. Eu realmente não ouvi. Aí na 4ª e última vez que o barco tava fechando já as portas pra gente não poder entrar, a gente deu a noção de poder perceber que era o barco, a gente saiu correndo com as malas. Foi uma loucura, mas a gente entrou dentro do barco. Foi uma loucura, realmente. Entramos com tudo, entramos dentro do barco, colocamos a nossa redezinha lá. Não nós, né? Porque a gente ainda não sabia colocar a rede. Aí o Senna conheceu um cara lá, o cara colocou pra gente a rede, cara, super gente boa. Dentro do barco a galera é super gente boa. Dentro também fora. A galera é super gente boa. Você pergunta lá, a galera responde e tal. Ao contrário do que o povo falou, o povo do norte é um povo muito amistoso.
tá? Se alguém vier, nortista é isso, esquece, é mentira. Não teve um nortista que foi rude com a gente em nenhum momento, mesmo a gente perguntando as coisas muito bobas pra eles, né? Coisa assim, de bobeira mesmo, como amarrar uma rede. Tipo, não é da nossa realidade, os caras entendem isso. Qualquer pessoa vai te ajudar, eles são muito amigos, todo mundo foi. É só você ser gente boa também, né? Sair por aí dando fora nos outros, que tem uns carioca, tem uns paulistas que gosta de dar uma de catar de galo. Entra lá pisando como se tivesse normal, porque Então, a gente continua, coloca a nossa rede, e aí a gente já tem o nosso primeiro não, né? Porque acho que tiveram valores assim baratos. Aí a gente tem o baque dessa viagem, cara, que assim, é uma viagem linda, 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 linda. Porque assim, a gente viu diversas pessoas falando que o dormir em rede era ruim, que ia, não sei o que, doer as costas e papapá. Eu pensei que o barulho do barco era muito alto. Porque, do motor do barco? Do motor, porque em vídeos parecia ser alto. Mas o que eu pensei? Que não era desse jeito. Eu pensei que a galera ia ser meio rude. Não era. Andar pelo barco foi super de boa. O barco não foi cheio. Então, não foi lotado, mas foi assim, na capacidade dele. Entendeu? Mas tipo assim, dava pra... Eu e Senna aqui conseguiu ficar do lado do outro tranquilo. Entendeu? Então assim, foi tudo o contrário do que aquilo que eu pensei que poderia ter de problema. Sabe? De problema. Então, mas foi tudo o contrário. Motor não é alto. Você escuta o motor? Claro que você escuta. Mas não é alto a ponto de você não conseguir dormir de noite. Ou de dia, tanto faz. Comida, lá dentro vende comida, tá? Com valores baratos também. Vamos lá. Valores baratos para a nossa realidade de carioca. Tinha uma quentinha muito da bem feita por R$20 lá dentro. Valor normal. Pra gente é um valor normal de quentinha. Porque um prato feito aqui no Rio de Janeiro é entre 20 e 30 conto. Então pra gente é um valor normal. Mas o barco não impede você de levar um biscoito, levar uma fruta, como nós fizemos. Então é interessante lembrar disso. Outra coisa. Eu sempre ouvi falar que dá muito assalto no barco. Cara, não vou dizer que não existe assalto. Furto. Não é assalto, é furto. Então, nós já sabendo disso, o que nós fizemos? Tudo que era de valor ficou numa pochete, numa mochila, e andou com a gente o tempo inteiro no barco. Porque se a pessoa fosse pegar alguma coisa, ela ia pegar roupa. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. Mas isso não é culpa do Amazonas, não é culpa do Norte, não é culpa do dono do barco. Infelizmente, pessoas mais intencionadas existem em qualquer lugar. No Rio, em São Paulo, em Salvador, em Brasília, em Manaus, em Paris, em Miami, sempre vai ter alguém. Então você que está passando por isso, você que está nessas situações que podem ser um pouco tenebrosas, você já tem que se precaver. Então você leva a mochilinha de colo, né, que é aquela aqui de ombro, põe o seu carregador lá dentro, põe a sua carteira, põe o seu celular, sua câmera, suas coisas mais caras naquela pochetezinha bonitinha, para não ter problema. Até compra uma maiorzinha, porque aquelas pequenininhas não vão caber tudo que você tem de valor. Sim, né? Pode ser até uma maiorzinha. Pode ser isso aqui, ó. Separa tudo num canto só e anda com ela pra cima e pra baixo enquanto estiver no barco. Isso aí. Só pra evitar problema. Tá certo também. A gente tem uma que é maior do que isso aqui ainda, então coube tudo de boa. A rede é essa aqui, ó. Vamos mostrar pra ele. Tá até aqui, ó. Não sei onde eu vou enfiar ela, mas aqui, ó. 30 conto, tá? A gente dormiu nela durante muitos dias. Então, essa é a dica que a gente dá pra vocês no quesito do barco. E a dormida do barco? Vocês dormiram na rede? Sim. Sentamos na rede, conversamos com outras pessoas na rede também. Sem nenhum problema. Isso tudo com o Rio Amazonas passando do nosso lado. Peixe pulando, encontro das águas acontecendo, uma chuvinha ou outra ali molhando tudo e a gente se divertindo pra caramba. Lembrando que tiveram pessoas que perguntaram: mas vai um furdunço assim no barco, o couro comendo eu digo de festa? Não vai. Pelo menos na nossa saída, no dia 16, ainda um pouco longe do festival, não teve nada. Rolou algumas caixas de som, que começou uma galinha aqui, coloca uma toada, aí outra galera ali coloca outra toada, mas assim que o barco foi embora, começou a vazar, os pessoal desligou o som, e aí porque a galera já vai cansada. Eu não sei se eles acordam muito cedo, já saem do trabalho direto pro barco, porque muitos já foram dormindo. Eles almoçam e capota, porque é 11 horas. Então você meio-dia ali já faz o seu almoço, e aí já dorme. Então a maioria fazia isso. Então foi muito de boa esse nosso translado. Se você quiser dormir, e nós tomamos banho também. Então leva a sua escova de dente, leva a sua toalha,
leva o seu sabonete, porque tem banheiros. Nesse barco que nós fomos, é o Sérgio Brelais, se eu não estou enganado, ele tinha 8 banheiros com chuveiro. Sim. Eram 4 em um andar, 4 no outro. Isso aí. Então, e isso é um banheiro bom, inclusive, tá? Um vaso tranquilo, um chuveiro de boa. mas que você tem que ter cuidado com a água. Se você é acostumado a beber água de chuveiro, não sei, evita. Porque a gente não sabe de onde veio a água. Se ela veio do rio, porque tem alguns barcos que eles fazem isso, eles pegam a água do rio, usam no chuveiro e na descarga, então evita, tá? Tenha esse cuidado, porque a gente não sabe se nesse barco era do rio ou não. Mas é uma característica dos navios, né, dos barcos amazônicos, usar a água do rio nesses lugares. Mas a água que desce sobre você é bem tranquila, tá? Geladinha, fresca, porque é calor. Lá é muito calor. Já, você tá no rio, não tem vento, mas é calor ainda pra caramba. Então, mas a água é bem geladinha, bem tranquila. E aí a gente foi partindo, não sei se eu vou colocar alguns vídeos, fotos aqui pra vocês de como foi, porque nós tivemos um pôr do sol lindo, porque o bar funciona assim, ele tem 3, 4 pavimentos, né? Você tem o pavimento de baixo, onde são levados diversos produtos para a ilha, inclusive automóveis que são colocados lá dentro para ser levados para a ilha. Aí tem várias coisas de mercadorias que vão para os mercados. O segundo pavimento já é na verdade o primeiro, perdão, né? Tem o térreo. Térreo. Tem o primeiro, muitas pessoas já lutam por ali, por aquele lugar, porque todo o primeiro pavimento, ele tem ar-condicionado. Então a galera já luta pra estar ali, botar a sua rede e tá no ar-condicionado, chuchu, beleza. O segundo já não tem. O segundo não tem, você põe a sua rede e fica de boa, que foi aonde nós ficamos. E aí você tem o terceiro, na verdade não é o terceiro, né? É uma parte que você sobe assim pra você ficar vendo o rio e tudo mais. Que tem o bar também. Exatamente. Então, você tinha toda essa visão e ali foi onde nós ficamos uma grande parte do tempo, porque ali você podia ver todo o rio, pegamos o pôr do sol, fizemos várias imagens, time-lapse aí, tudinho, porque a gente foi fazer a imagem. Então não sei se eu vou estar colocando algumas coisas no agente, quem editar vai colocar pra vocês aí. Em cima, tá o card do tour pelo barco, que a gente fez um tour pelo barco que a gente foi. Tudo lá no Diário da Toque, tem um tour pelo barco, também vai sair lá algumas coisas nossas, beleza, pessoal? Então, a gente conversa com algumas pessoas, inclusive conhecemos diversas pessoas. Melhor coisa que você pode fazer na sua vida como ser humano é chegar num barco no meio da Amazônia e conhecer pessoas. Converse com as pessoas. Não vai com aquele fone de ouvido. Ai, essa viagem estressante, 18 horas. Irmão, pelo amor de Deus, tá no meio da Amazônia. Viva essa experiência, converse com as pessoas, interaja com as pessoas, puxa um assunto, dê sorriso. Porque tem uma galera uns turistas que chega com a cara de bunda velha, é por isso que o povo tá mal. Tem que entender, você tá num lugar novo, eu tô errado? Não. Gente, é 18 horas. Faz amizade com o coleguinha da rede do lado, pergunta como tá o clima, tá calor, aí tu já quebrou o gelo. Pior, cara, se você me pergunta, Henrique, fala teu bagulho, vou patrocinar a Toque pra ser mais 18 horas, você vai? Vou. Gente, eu adorei aquela viagem. Foi incrível. De boa, eu vou de boa, eu passo muito tranquilo, porque é uma viagem muito de boa. Wi-Fi, você perde, tá? Não, mas os dados móveis você perde. Móveis, sim, o Wi-Fi tem no barco. Você contrata um pacote lá com um cara e com a pessoa que você falar, e aí você fica com o Wi-Fi. O Wi-Fi por viagem gira em torno de 30 a 40 reais. E as pessoas que contrataram, nós, como já trabalhamos com internet, resolvemos ficar offline, graças a Deus, pra dar uma acalmada na cabeça. As pessoas que contrataram falaram que a internet é muito boa. Assim, boa. Dá pra ver vídeo, dá pra poder interagir. Dá. Então, assim, quem contratou gostou. Nós escolhemos não contratar. Beleza? Nós não pegamos, porque também fomos só relaxando, coisa, a galera fazendo vídeo, gravação, não sei o quê. A gente conversou com algumas pessoas nesse terceiro pavimento, que era... a gente não começa a bater papo, porque até então a gente só tinha visto lendas por toadas, histórias e tudo mais. E lá nesse barco, a gente conheceu algumas pessoas que contaram histórias reais sobre algumas lendas. Então, por isso que a gente tá falando, conhecer pessoas de lá é maneiro por conta disso. Então, a gente conversa com essas pessoas, vê o pôr do sol, desce e dorme até chegar no outro dia. Né? A gente chegou às 5h40 da manhã, nós chegamos em Parintins. 5 e pouco da manhã. A noite maravilhosa, deu até um frio. Aparentemente choveu. Eu tava dormindo, eu não lembro dessa chuva. Porque a Amazônia no geral é assim: chove, tororó, e aí para.
Então a gente chegou em Parintins 5 da manhã, 6, vamos ser sinceros, foi 6, até sair do barco e tal, 6 da manhã. E nós chegamos em Parintins. Enquanto nós estávamos no barco, alguns lugares apareciam internet. Nesse momento, nós escolhemos dentro do Airbnb um quarto, num valor muito acessível até. Nós alugamos, fizemos o pagamento desse quarto ainda no barco e aguardamos. No Airbnb, existe uma coisa de confirmação, né? Você faz o pagamento, tá tudo ok. A pessoa do outro lado tem que confirmar que ela aceita você. E nós fizemos e já chamamos, beleza, tá de boa, nunca tivemos um problema com isso. E um valor muito barato. Um valor muito bom, acessível para a época que nós também queríamos ficar. Nós chegamos em Parintins, a pessoa visualizou a mensagem, porque a gente viu isso depois, ela visualizou a mensagem, viu o pagamento e escolheu ignorar a mensagem, nem dizer que sim e nem que não. Ou seja, segurou o nosso dinheiro até lá, até o final da tarde, tá? Deixou a gente sem casa e depois pegou o valor do quarto dele, mudou o anúncio e duplicou o valor, achando que nós iríamos pagar. E nós não pagamos. Resultado, nós ficamos sem casa em Parintins. Nós pisamos na ilha, descobrimos que nós não teríamos onde dormir. E o que a gente fez? Chorou? Reclamou? Xingou? Não. Fomos curtir a ilha às 6 da manhã, 6h30, 7, nesse caso já era quase 7. Fomos curtir a ilha de manhã, com mochila cheia de roupa e equipamento. Ficamos vagando, vimos lá toda... É maneiro porque a gente tinha todas as fotos que a gente tinha colocado aqui pra vocês, até então era pegando do Google, era vendo em pesquisa. E aí a gente chegou lá e começa a ver, essa foto que a gente já usou. Essa que já usou no vídeo, porque é pegar lá Bradesco, vermelho, azul, aí, olha só, tá. Aí a gente começa a endoidar e vai andando Parintins inteiro até chegar no Bumbódromo, né? Chegamos no Bumbódromo, vimos o Bumbódromo, que é espetacular, mas isso é para outro vídeo, e nós vimos uma praça, que é conhecida vulgarmente, ou até localmente, como a Praça do Japonês. Chegando lá, já tava com um sol de 40 graus, às mais ou menos 8 da manhã. Nas costas, 8 da manhã, 40 graus. Pra você ver o nível do calor de Parintins. Nós já foi, Henrique, pelo amor de Deus, preciso parar um pouco. A gente sentou no chão, no meio da praça. Tacou tudo lá e ficou. E começamos a tentar entrar em contato com as pousadas. Mas aí nós descobrimos outra coisa. Que as pousadas só abrem a partir das 9 da manhã. Então a gente ficou mais ou menos umas 2 horas sentados no meio do nada, com tudo jogado no chão, esperando uma pousada abrir. Só abre e só tem check-in depois de determinado tempo. Isso. Só pode ter check-in a partir de meio-dia. Elas abrem às 9, mas só pode ter check-in a partir da meio-dia. Eu mandei mensagem para umas, sem zoeira, sem exagero, umas 15 pousadas. Nenhuma respondeu. Até que uma respondeu e mandou a gente ir lá conversar sobre valores. Não quis falar os valores antes. Mas como foi a única que respondeu a gente, nós fomos correndo. Até que, aí agora entra o sagrado, que é uma coisa que ninguém explica. No caminho para essa pousada aqui é aquele bagulho, né? É aquele meme de... Quer saber? Chama no unboxing. Ele queria que a gente fosse até lá para poder saber o valor da pousada. Ele não falou o valor antes. Aí tem que ter a esperteza. Estamos na rua indo para a pousada do valor do unboxing, até que o Henrique olha para o lado e vê uma placa e uma porta aberta. Aí ele, Senna, tem uma pousada aqui. Vamos ver quanto é que ela é? Pousada do Vale. A gente do nada entrou, fomos da Dona Odete. Um beijo pra Dona Odete. Salvou a nossa vida. E a gente chegou lá, o quarto, um brinco, e já tivemos que nos vestir. Porque a gente chegou no quarto da Dona Odete mais ou menos às 10 horas, tomamos um banho, sentado na cama, a gente começa a ouvir os fogos. Pá, 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 pá. Porque era o dia do translado das alegorias do Boi Caprichoso, aonde eles passam bem ali atrás do Bumbódromo. Então, ou seja, e inclusive essa pousada do Vale já era bem... Cara, a gente sai assim da pousada, pum, Bumbódromo. Então a gente deu muita sorte de pegar nesse lugar, foi muito perto. Como você falou, tomamos um banho, botamos as coisas assim no chão, sentou, não tinha comido nada ainda desde as 6 da manhã. A gente tava morrendo de fome, mas não ia segurar. O dever nos chama! Pô, aí nós fomos. A gente saiu correndo, cara. Saiu correndo por trás ali do Bumbódromo até chegar, ver aquelas alegorias. Nossa, nem tinha fome nessa hora, cara. Chorei muito. Tem vídeo. Tá gravado, tá? Chorei pra caramba. É o vídeo da alegoria que vocês viram lá no outro toque, nosso outro canal. Foi lá. Chorei pra caramba porque foram 18 horas. Foram mais de 6 meses
né, estudando e vendo tudo. Quando eu vi aquela alegoria na minha frente, eu chorei que não é criança. muito E eu grande. gravando, e eu chorando, e eu gravando, o Henrique me gravando, chorando, emocionado. Foi uma loucura, foi incrível. Num calor de... já tava 43 graus nesse momento. Então foi choro, suor, lágrima, foi tudo junto. E aí a gente conseguiu ali conversar, conhecer o pessoal e tal. Conhecemos uma outra pessoa muito importante pra gente, que foi a Verônica, uma outra carioca que estava trabalhando na Secretaria de Cultura. E aí, meu amigo, aí é a experiência Parintins. Foi uma loucura. Isso aí. Foi uma loucura. Porque depois da gente conhece, já consegue contato pra entrar dentro do Bumbódromo, entra no Bumbódromo, faz gravações. Depois do Bumbódromo, esse dia praticamente terminou. Porque foi quando a gente foi comer, porque tava morrendo de fome, prestes a cair, porque Parintins já é muito quente. Como a gente falou, a temperatura é em torno dos 40, 35, 40 graus. Isso de, Então, de temperatura. É, a térmica tem dia que chega a 45 graus fácil, tá? Então esquenta muito mesmo. Então se prepara, água, tá? Depois a gente deve contar mais como você viver em Parintins, tá? Vai A ter gente mais deve vídeos contar. assim no nosso canal do Diário. É bem legal pra você seguir pra lá. É isso aí. Então é isso aí. Aí a gente consegue contato. No mesmo dia já tem curral, ensaio técnico de currais. Então assim, foi muita coisa. Mas todo essa viagem valeu muito a pena. Faria tudo de novo e já quero ano que vem Já quero fazer de novo. Esse vídeo aqui, gente, não conta nem 1% da nossa história. Porque a gente continuou sem passagem, tá? Continua. A gente chegou em Parintins e ficou tipo 5, 6 dias sem saber se nós voltaríamos pra casa. Pra vocês verem o nível da loucura que a gente fez. Mas é como eu falei com vocês, às vezes o sagrado entra e a questão também de ser amigável com os outros entram, a gente foi tudo se encaixando. Nós fizemos muitos amigos de verdade na ilha. A dona Cris e a irmã dela, a dona Cristiane, a Cristina e Cristiane, são irmãs gêmeas que tinham uma pousada não, tinha um restaurante por lá, que nos deram comida. Nossas mãezonas salvaram a gente. Teve a Ivete, que é do restaurante Baraúna, de lá também, inclusive se você pode ir lá, comida muito boa. Teve a Verônica. Chegou um momento que nós não pudemos mais ficar na pousada da Dona Odete. A gente foi expulso da pousada porque não tinha mais quarto disponível, que foi chegando perto do festival. A gente teve que sair da nossa pousada e procurar outra. E aí nós conhecemos o Yuji e a Luma da pousada Sakamoto, que também fizeram um valor perfeito pra gente. Viramos parceiros deles também na ilha. Então, assim, são muitos nomes que ajudaram a gente a ter uma boa hospedagem na ilha, que ajudaram a gente a viver Parintins. São nomes esses que mesmo a gente aqui no Rio de Janeiro, a mais de 2.600 quilômetros de distância, depois de ter enfrentado sol, chuva, tudo, a gente nunca mais vai esquecer. Porque foram essas pessoas que ajudaram a nossa experiência a ser incrível. Sozinhos, provavelmente seria interessante, seria legal, com certeza também Parintins, mas com eles foi muito mais. Então a gente é muito grato a esse apoio de todo mundo. A Verônica também. Tem pessoa que deve estar falando o nome aqui. O Rony também, da Secretaria de Cultura. O Fabrício, que nós reencontramos com ele lá também. O pessoal, a Raíssa da TV A Crítica, o Amaral da TV A Crítica. Conhecemos o Amaral. A gente foi entrevistado pela TV A Crítica, gente. Pra vocês terem noção. Então, assim, se vocês quiserem um outro vídeo, pode fazer até o podcast contando coisa por coisa, que tá 40 minutos de vídeo. Mas, em resumo, a experiência da viagem de Parintins, ignorando a experiência de Parintins um pouquinho, ela foi mágica. Existe um Senna antes de Parintins e existe um Senna depois de Parintins. Eu acho que o Henrique compartilha da mesma sensação que eu. Com certeza, todo o conhecimento, toda a experiência que você vai ganhando, toda a paisagem que você vai vendo, o rio, não sei o quê, é uma mistura de tanta coisa que realmente te encanta, te fascina e, cara, é como eu já disse, eu não aguento mais, já quero o ano que vem, já tá juntando as merrecas pra conseguir partir pra lá e eu espero muito que a gente consiga, que dê tudo certo, Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai fazer uma nova cobertura aqui na Talk de Folia pra vocês também no ano que vem. Quem sabe já credenciados. É esse detalhe, nós fomos para sem credencial também. Também foi sem nada fomos literalmente. Com a mão atrás e outra na frente, entendeu? Tampando as nudezas. Mas a surpresa pegou e foi realmente bizarro. Deu tudo certo, tudo que a gente pensou que poderia dar errado, deu tudo certo. Então foi aquele chute que às vezes na nossa vida a gente chuta a bola de olho fechado e vai saber onde ela vai Batemos parar. um pênalti que o Brasil não marcou, a gente marcou no Parintins. Marcou. É interessante também, agora para encerrar esse vídeo que já tá muito longo, mesmo sabendo que vocês gostam de vídeo longo,
é que isso dá um aprendizado para todo mundo, mas especificamente para você que está assistindo. Porque se a gente tivesse desistido de ir para Parintins por conta dos colegas de trabalho e das pessoas que colocaram a nossa ideia para baixo, falaram mal da ilha pra gente, nós não teríamos vivido esse evento. Nós não teríamos conhecido as pessoas. Nós não teríamos crescido como pessoas, porque Parintins faz isso com você. Qualquer viagem faz isso, mas Parintins especificamente me fez crescer como ser humano. E enquanto a gente, como pessoa, fica dando mais ouvido para as outras pessoas do que pra gente, do que porque a gente quer, nós vamos passar a viver a vida dos outros. E isso, muitas das vezes, agora indo mais filosoficamente, falando para encerrar esse vídeo de uma forma bem para cima, é pior do que muita coisa. É pior do que uma doença, é pior do que falta de dinheiro. Não estou dizendo aqui que você tem que ser maluco. Estou dizendo que você tem que dar chance para as suas vontades, como nós demos. Podia ter dado tudo errado. Podia. Mas o e se, ele é pior do que o deu tudo errado. Porque a gente poderia ter ficado em casa e pensado, e se desse tudo certo, como deu? Nós não saberíamos, porque a gente não foi. Todo o dinheiro que a gente gastou lá não tem importância, porque se a gente tivesse ficado em casa, e eu tenho certeza, se tivesse assistindo pela TV, a gente ia ficar doido. Yeah. Então não ia dar certo, porque financeiramente o dinheiro foi embora, mas e aí? Vai voltar uma hora ou outra esse dinheiro. É. E voltou em experiência pra vida. Tá marcado na história isso. Nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, inclusive. Tá? Porque tá aí agora, nós, como primeiro portal, como a gente já falou, fazendo essa história de estar indo pra lá com dinheiro, com recurso financeiro. Foi a nossa história que encantou a TV A Crítica. Foi pela nossa história também que foi contado pela rádio difusora, que inclusive foi o Fabrício que entrevistou a gente. Então, e para diversas pessoas lá da ilha, a gente contou essa história e a galera ficou doida. Entendeu? Mas é a gente começou a ser subcelebridade da ilha. Passava na rua, vocês arranjaram casa? Era nesse nível. E a parte mais legal disso tudo, além do festival, que eu não tenho como... Eu quero muito falar com vocês, que me daria 3 horas de vídeo se fosse só o festival, mas vai ser outro vídeo. A parte mais legal disso tudo foi ver que a cultura, a folia, ela une muitas pessoas. Ela une muitas pessoas e faz as pessoas fazerem loucuras, como a gente fez e como outras pessoas também fizeram. Nós fomos parar numa corrida de 5 quilômetros na ilha, do nada. A gente foi pra lá pra ver boi. Nós fomos correr uma corrida de 5 quilômetros, irmão. Vocês têm noção disso? Da aleatoriedade. A gente ganhou medalha, velho. A gente ganhou medalha. Tipo, isso acontece quando você vive, quando você sai da sua casa, você se coloca numa situação de instabilidade de alguma forma, essas coisas acontecem. Eu não imaginava que eu ia correr uma corrida. E foi o primeiro. A primeira corrida de Parintins. Primeira corrida de Parintins. E tipo, a gente tava lá marcando história de novo. Marcando história. Fomos com a camisa da Toca de Folia, gritando e o povo torcendo pra gente. Cantamos no Bumbódromo, gravamos, entrevistamos os presidentes, ganhamos kit de imprensa. Tipo, gente, eu não imaginava que isso ia acontecer. Ninguém imaginava, sabe? E ter vivido isso só mostra que não dê ouvido aos outros, pelo amor de Deus, pelo amor dos orixás, não dê ouvido, vive a sua vida, se joga na festa, esquece o amanhã. A Imperatriz já diz isso pra gente, porque é isso, tem que acontecer. Ah, mas ninguém foi, então seja o primeiro aí, como nós fomos, como nós fizemos. Isso não é sobre Parintins, é sobre a sua vida de modo geral. Entendeu? E é muito interessante finalizar agora de vez esse vídeo com as mensagens que nós recebemos, tanto de familiares nossos, que estavam muito orgulhosos, e isso a gente deve muito a eles, porque quando nós vencemos alguma coisa, a nossa equipe vence junto com a gente. As nossas mães, nossos pais, nossos avós vencem junto com a gente. Que se não fossem eles atrás dando força, não estou dizendo financeiro, estou dizendo de força mesmo, de incentivo, nós não teríamos feito essa loucura. Os meus irmãos, os irmãos do Henrique, todo mundo estava de lá olhando e com os olhos brilhando. Cada conquista nossa foi muito celebrada aqui do outro lado do país. E só de saber disso, poderia todo mundo estar contra. E não importa, porque os nossos estavam com a gente. A nossa equipe, que continuou no Rio de Janeiro, Ellen, Juliana, Cauã, o Gabriel, o Daniel, trabalharam incessantemente
24 horas por dia para poder cobrir esse festival com excelência para vocês. Nós não estamos sozinhos, nem nesse plano e nem no plano lá de cima. Muita coisa tá aqui, muitos arquivos vão aparecer, muitos vídeos vão sair. Parintins acabou lá, aqui Parintins continua. E é com orgulho que a gente fala isso para vocês. É isso aí, pessoal. É justamente isso. E é só saber pisar. É aquele negócio, saber pisar em cada canto, que os cantos eles vão se trilhando de pouquinho em pouquinho. Se trilhou pra gente, né? E a gente diz, vai, mas não vai ser uma pessoa também que já vai sair pisando errado. Pisa com cautela, pisa com calma, que tudo vai dar certo nas suas viagens. É isso. Esse vídeo foi longo, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, não precisa nem falar, porque eu vou ficar triste, chateado depois, tá? Mas vai ter muito conteúdo, ainda vai ter um vídeo, um manual bonitinho, com valores. Eu acho que vai ser aqui ou no diário, vocês digam aí depois. Se você viu até o final, põe aqui nos comentários, olha o boi. Olha o boi. Olha o boi. Olha o boi. Então, é isso aí, a gente finaliza por aqui. Vai ter muitos vídeos por aí soltando aqui sobre diversas outras experiências, valores, pra vocês ficarem por dentro, tá? A gente encerra esse vídeo por aqui. E Parintins 2027, estaremos por lá? Com certeza, pedindo empréstimo, talvez, mas estaremos em Parintins. E espero que você também esteja, porque vale super a pena. É isso aí. Forte abraço pra todo mundo. Dê um like, se inscreva aqui no canal. Coração do boi E garantido. já fica por dentro aqui no canal que vem muito. Mas a estrela do boi caprichoso, conteúdo. Paige. Não sei como fazer estrela não, poxa. Estrela do boi. Fez o coração? Eu fiz o coração. Ih, ele pulou assim. Não vamos fazer estrela não. Gente, um beijo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.